Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, são 6h02, o Viva Voz está no ar, trazendo aquela informação, análise, bastidores e muito mais sobre os principais fatos do dia, no dia em que o Rio Grande do Sul volta ao centro do noticiário nacional com a ida do presidente Lula até o estado pela terceira vez desde a tragédia. Boa noite, Carol. Oi, Vera, boa noite para você, para os ouvintes. E mais uma vez, uma coisa meio desencontrada do governador Eduardo Leite, né? Que foi a Brasília, tentou ser recebido pelo presidente Lula, mas acabou entrando ali num evento junto com outros governadores. Aí hoje o Lula no Rio Grande do Sul também anuncia medidas sem o Leite. Tem um ruído aí nessa relação, né? Tem, algum curto-circuito está acontecendo nessa relação, com certeza, Carol. Mas a gente, antes de ir ao Rio Grande do Sul para saber exatamente, a gente já vai para o Rio Grande do Sul, diz o Wender, porque a gente vai chamar a nossa reportagem de lá com o Gabriel. Diga lá, estamos com o Gabriel já na linha. Boa noite, Gabriel. Oi, Vera. Boa noite. Presidente Lula, que deixou há pouco aqui o Vale do Taquari, interior do Rio Grande do Sul, a cerca de 2 horas de carro de Porto Alegre. O presidente que deixou como grande anúncio desta passagem dele por aqui um programa para manutenção de emprego e renda. É próximo do que a gente viu durante a pandemia. O governo federal, à época, também editou algo nesse sentido. Agora é exclusivo para o Rio Grande do Sul em relação à catástrofe climática que o estado vive. Como funciona, em linhas gerais, esse programa, do que já foi detalhado pelo governo federal? O governo federal vai pagar parte dos salários da iniciativa privada no Rio Grande do Sul durante 2 meses para as empresas que estão em áreas atingidas pelas enchentes. O valor que o governo federal vai se comprometer em termos salariais desse grupo de funcionários das empresas atingidas é de um salário mínimo. Então, será um salário mínimo por 2 meses para as empresas que decidirem aderir ao programa. A expectativa do governo federal é de mais de 400 mil trabalhadores com salários pagos pela União, pelo governo federal. Isso foi anunciado há pouco aqui em Arroio do Meio, interior do Rio Grande do Sul, Vale do Taquari, que foi uma cidade absolutamente destruída pelas águas nas últimas semanas. São 2 cidades que foram visitadas pelo presidente e sua comitiva hoje. Arroio do Meio, que já citamos, e a outra é Cruzeiro do Sul, que tem um bairro, Vera, que aconteceu algo, mesmo dentro de uma catástrofe, algo fora da curva. É o bairro de Passo de Estrela, a parte mais baixa, mais plana, mais próxima do rio. Nesse bairro, não foi só destruída, desapareceu. 650 casas sumiram do mapa. O bairro, eu caminhei ontem por lá, não tem qualquer vestígio das moradias, não há paredes que ficaram de pé. O rio passou com força por cima desse bairro, desse trecho, e destruiu absolutamente tudo. Nesse ponto, inclusive, Vera, o presidente Lula, ao passar por lá, disse o seguinte, que é preciso respeitar o recado da natureza e não reconstruir no mesmo ponto as moradias que foram perdidas. E essa é uma grande demanda dos prefeitos dessa região atingida aqui no Vale do Taquari, que haja compra de terrenos por parte do governo federal em áreas seguras, em loteamentos, para que sejam realocadas essas grandes populações que foram atingidas nesse ponto do Rio Grande do Sul. Vera. Obrigada. Essas foram as informações do Gabriel Jacobser, direto de Porto Alegre, ele que acompanhou aí a visita do Lula, de novo sem o Eduardo Leite, como a Carol bem lembrou, está rolando algum ruído, certamente, nessa relação, algo que eles evitaram no início, evitaram politizar a tragédia, procuraram demonstrar uma concertação de esforços, ali, união de propósitos, mas desde a nomeação do Paulo Pimenta para o cargo de ministro extraordinário para a reconstrução do Estado, as coisas começaram a entrar ali em alguma área cinzenta de conflitos, e agora essa semana marca um problema aí em que eles se desencontraram, não estiveram juntos em Brasília, não estiveram juntos hoje, provavelmente porque o governo do estado espera mais dinheiro ainda
e mais medidas do que essas que estão ainda sendo anunciadas. A gente ainda não tem o pacote completo do anúncio ao Rio Grande do Sul, mas o que dá a entender é que o governo do estado está achando que está pouco e que o governo federal tinha de ser mais proativo nessas ofertas, Carol. Agora, acho que essa medida vai na direção certa, né, Vera? Está saindo a conta-gotas, mas tem uma preocupação grande mesmo com a manutenção dos empregos, com o setor produtivo. Agora já acho que é uma segunda etapa, né? Claro que teve aquele início ali, aquela ação emergencial, de liberar recursos, até isso tem entraves também. O próprio Lula chegou a falar sobre isso, né? Pediu mais agilidade ali para os bancos para conseguir liberar esse recurso, mas a atividade econômica despencou, né? Exatamente, é absolutamente necessário. Essa observação feita pelo Lula de que não é possível construir as casas nos lugares que já foram atingidos, que houve um recado da natureza, também está correta, do ponto de vista de tudo que se indica para lidar com tragédias climáticas, com desastres, e os governos vão ter de buscar regiões seguras para reconstruir os bairros que foram absolutamente dizimados, como o Gabriel bem descreveu. Há lugares em que não sobrou nem vestígio das casas que existiam antes. Então, ainda é um processo muito longo, muito dolorido, muito demorado. E uma das etapas foi cumprida hoje em Brasília, porque houve o anúncio de que haveria um leilão para a compra de arroz importado, justamente para fazer frente a uma quebra de safra no Rio Grande do Sul. Houve liminares para tentar impedir o leilão, as liminares foram derrubadas e o leilão finalmente aconteceu hoje. Quem traz as informações dessa compra para a gente é a Isa Staciarini, direto de Brasília. Boa noite, Isa. Pois é, Vera, leilão esse que ocorreu bem abaixo, né, da expectativa do governo. Muito boa noite a você, a Carol e a quem nos acompanha. Isso porque nesse primeiro leilão o governo comprou 263.370 toneladas de arroz, abaixo das 300.000 toneladas inicialmente previstas. Essa diferença ocorreu em razão da falta de interessados em participar dos lotes, mas o presidente da Conab, Edgar Preto, informou que ainda hoje iria assinar um novo edital para comprar as 36.000 toneladas que ficaram faltando, Vera e Carol. Ô, Isa, e qual foi o valor? Qual é o valor que tabelado aí do arroz? Pois é, Vera, o saco de 5 quilos vai ser vendido a R$20, ou seja, R$4 cada quilo. Acontece que essa questão do tabelamento é justamente uma questão que tem sido contestada e criticada pelo setor, além do fato da embalagem do arroz vir com o selo do governo. Essa é a expectativa. A distribuição vai ser feita mensalmente. Os pequenos varejistas vão receber 5.000 quilos de arroz por mês e os grandes supermercados 3.000 quilos. O presidente, o Edgar Preto, espera que o produto comece a ser distribuído em até 60 dias, o que deve antecipar a chegada do arroz inicialmente previsto para setembro. Nós não trabalhamos com o prazo de 90 dias, né? Nós achamos que 45, 60 dias esse produto estará nas prateleiras dos supermercados, porque os vendedores, os importadores irão receber a partir do momento que o produto estiver nos armazéns da companhia. O Isa, teve uma liminar impedindo a realização desse leilão antes dele ser realizado, né? Depois acabou caindo. Exato, o leilão, curiosamente, foi feito aproximadamente 2 horas depois, né, que a Justiça Federal do Paraná derrubou a liminar que impedia a compra. A oposição, como o Partido Novo, alegou instabilidade dos países do Mercosul, além de prejuízo aos produtores locais. O governo, porém, diz que o leilão é uma forma de garantir o produto aos consumidores. E nessa coletiva de imprensa hoje durante a tarde, o presidente da Conab, Edgar Preto, chegou a falar em politização da compra da importação do arroz. O diretor executivo de operações e abastecimento da Conab, o Thiago José dos Santos, disse que 2 empresas brasileiras foram as que participaram do leilão e são elas quem vão fazer a importação do arroz.
A modalidade que nós utilizamos no leilão foi para que empresas brasileiras participassem do leilão e elas fizessem a importação. Ou seja, quem vai cuidar de toda a parte de desembaraço, de nacionalização desse produto, são essas empresas que participaram do leilão. Então, por isso, não foi a Conab que importou, contratou direto, seja da Tailândia. A gente não sabe se esse produto está vindo da Tailândia, de onde que vem esse produto. Nas últimas semanas, lembrando, o preço do arroz subiu em torno de 14% em razão da tragédia ambiental lá do Rio Grande do Sul, das fortes cheias. A Conab informou que a partir de agora vai avaliar o mercado para verificar a necessidade ou não de fazer novos leilões, mas que por enquanto não há previsão de uma nova importação além dessas 300 mil toneladas. Eu volto com vocês. Obrigada, Isa, pelas suas informações. É o tipo de medida que é um tapa-buraco, é uma emergência, não é o ideal que seja feito a todo momento, mas o preço estava disparando, né, Carol? E tinha aí o risco de desabastecimento. Então, foi uma intervenção que o governo teve de fazer. É necessário fazer esse tipo de leilão de vez em quando para regular alguns mercados e alguns produtos que ficam aí muito suscetíveis a aumentos exorbitantes de preço. E tá aí, o leilão não surtiu o efeito exato que o governo pretendia, mas era uma necessidade para esse momento. Ainda outras medidas emergenciais vão ter de ser adotadas para o Rio Grande do Sul e, em decorrência do que o Rio Grande do Sul provoca de risco aí de desabastecimento para vários setores, principalmente do agronegócio, no resto do país. Tinha uma chiadeira, né, dos produtores de arroz, o que é natural, claro, não querem perder mercado, mas é difícil acreditar que não teria quebra de safra, né? Com as imagens que a gente viu do Rio Grande do Sul, com tudo alagado, destruído, coberto pela lama, o governo tinha que agir mesmo e se antecipar, até porque o arroz é um produto tão essencial na mesa do brasileiro que não daria para deixar faltar e deixar os preços dispararem, né? Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo hoje mais cedo e volta já já com mais informações direto de Brasília, Carol. Estamos de volta com o Viva Voz e a gente vai diretamente para Brasília porque essa semana foi anunciada a forma como o governo vai compensar a prorrogação da desoneração de 17 setores da economia, da folha de pagamento desses 17 setores, e tem uma chiadeira generalizada com a fórmula encontrada pelo governo. Quem traz as informações para a gente é a Milena Teixeira. Pois é, viu, Vera? Boa tarde, Carol, boa tarde aí para todos os nossos ouvintes. Os senadores e deputados aqui do Congresso, eles têm reclamado aí dessa medida provisória, inclusive tem um apelido aqui já para essa medida. Eles batizaram de MP do fim do mundo. A gente lembra, como você bem lembrou aí, essa MP foi editada pelo Ministério da Fazenda para compensar a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia dos municípios, com até 156 mil habitantes. Inclusive, hoje de tarde, um grupo de 23 frentes parlamentares aqui do Congresso Nacional chegou a publicar um manifesto contra essa medida provisória. No documento, a coalizão, esse grupo aí se dizem preocupados com as graves consequências que as medidas podem causar à economia nacional. Os parlamentares também apontam que os setores mais afetados seriam o industrial, agroindustrial, petroquímico, alimentícios, medicamentos e dos demais setores aí que trabalham na área da exportação, Vera. Vou ler aqui um pedaço da nota para vocês, o que eles dizem, né? Essa MP introduz mudanças significativas nas modalidades de restituição ou compensação de saldos credores do PIS/COFINS, proibindo a utilização desses créditos para o pagamento de débitos de outros tributos federais das próprias empresas, incluindo os previdenciários e o ressarcimento em dinheiro do saldo credor decorrente de créditos presumidos de PIS e COFINS. O presidente da bancada do Agro, o Pedro Lupion, da bancada ruralista, ele ressalta que em nenhum momento o governo conversou sobre o Congresso Nacional sobre essa medida. Ele afirma ainda que a iniciativa pode aí prejudicar muitas empresas brasileiras. Uma medida completamente irresponsável, sem falar com ninguém, sem consultar nenhum dos setores, e que agora está tendo uma grita geral, está tendo uma resistência geral de todo o setor produtivo brasileiro, porque você não pode mudar a regra do jogo no meio do dia, e agora estão repensando a história. E a gente sempre fala que da porteira para dentro a gente dá conta, agora da porteira para fora tá difícil. Pois é, Vera. Em outra frente, o que é que os congressistas, os deputados, os senadores estão reclamando também, inclusive com gente que eu conversei que é da própria base do governo. Eles falam assim:
A gente ficou sabendo dessa MP no dia que o governo apresentou, a gente não sabia disso. E aí eles reclamam, mais uma vez, dessa falta de articulação, né, do governo aí, porque eles foram, segundo eles, pegos de surpresa com essa decisão do governo. Eles sabiam da medida de compensação, mas não sabia que ia ser dessa forma. Então tem aí essa reclamação também, mais uma vez, sobre essa questão da articulação do governo, da comunicação do governo em falar para esses parlamentares. Hoje, na reunião de líderes do Senado, os senadores eles conversaram sobre isso e o que foi definido, né? Eles não falaram ainda sobre devolver, na possibilidade de devolver essa MP, mas foi definido lá que eles iam fazer um parecer técnico sobre a medida provisória e aí na semana que vem, depois desse estudo aí do parecer, eles vão definir o que vai ser feito com essa medida provisória. A gente lembra que a continuidade da política de desoneração da folha vai custar aí 26 bilhões em 2024, sendo 15 bilhões em relação às empresas e 10 bilhões em relação aos municípios, de acordo com os cálculos do Ministério da Fazenda. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige que renúncias de receita sejam acompanhadas aí de uma fonte de compensação. Então, já era esperada essa fonte de compensação, mas a forma como foi apresentada e a forma de comunicação, também os impactos que isso vai ter para as empresas, tem aqui causado um desconforto aí em parte dos parlamentares. Vera e Carol. Obrigada, Milena, pelas suas informações. Isso já era uma coisa ali, uma crise contratada, porque havia necessidade de compensar a manutenção da desoneração para esses 17 setores por esse ano e pelos próximos de maneira escalonada, e o governo não tinha de onde tirar. Quando a gente falou disso aqui, eu falei, olha, algum setor vai chiar, porque vai sair de algum lugar, alguém vai ser sobretaxado para que outros setores contem com uma desoneração. E aí o governo faz sempre dessa forma que é muito ruim, né? Não combinando o jogo antes, não avisando, não pondo ali a coisa para os partidos, inclusive para testar a receptividade e ver como vai ser a aceitação, porque aí você evita uma derrota depois de apresentar a medida provisória. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi bem cauteloso, disse que vai esperar esse parecer técnico da área, né, técnica do Senado antes de se pronunciar, mas já tem sim pressão pela devolução da MP. A gente tem aí senadores da oposição, como o ex-ministro Ciro Nogueira, clamando para que o Rodrigo Pacheco devolva. Ele não devolveu nem aquela outra 1202, que justamente acabava com a desoneração e que era mais polêmica, porque tinha 4 itens polêmicos, ele acabou segurando, e aí o governo mudou umas partes, ele próprio anulou uma outra parte, ele fez um bem bolado ali. Então, eu não acredito que ele vá afrontar o governo devolvendo, até porque é o governo justamente tentando acertar uma coisa que era um pedido do Congresso, mas tá bem difícil de prosperar dessa maneira aí, Carol. E tem outros pepinos para vir, né? E só para arrematar esse assunto, mais alguma coisa, mais um tema que é capaz de ser judicializado, porque a CNI já disse que vai tomar ações jurídicas para tentar reverter os efeitos dessa medida provisória. O Ricardo Alban, que é o presidente da CNI, disse que chegaram no limite, que vai haver consequências jurídicas. Ele estava num compromisso na China, antecipou o retorno ao Brasil por causa disso. O presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, José Augusto de Castro, também chamou de MP do fim do mundo. Enfim, vários setores, alimentos, frigoríficos, petróleo, todos reagindo a essa medida provisória, e a CNI prometendo, inclusive, a justiça. Exatamente, Carol. E tem aí uma outra crise em andamento. Por quê? Porque na última reunião de líderes, houve um pedido do líder do PV, acatado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de desarquivar um projeto do ex-deputado, atual secretário Valdir Damu, que propõe a anulação de delações premiadas de réus presos. Isso foi apresentado lá atrás, na época da Lava Jato, na época que o Damus era um dos principais antilavajatistas do PT, combatente da Lava Jato. Não foi aprovado, foi arquivado depois que ele deixou de ser deputado e agora está sendo resgatado e deverá ter até o seu pedido de urgência aprovado para votação rápida, portanto, tramitação em regime de urgência nas comissões e no plenário. E o que pode acontecer agora, né? Passados aí tantos anos, esse projeto é de 2016, é que agora não tem mais delator contra o PT preso. E o jogo virou,
E o delator preso mais notório aí do Brasil é o tenente-coronel Mauro Cid, que é um delator contra o Jair Bolsonaro. Ele é ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro e na sua delação, que já foi aceita pelo ministro Alexandre de Moraes, ele incluiu várias coisas que podem incriminar o ex-presidente. A questão do cartão de vacina, todas as tratativas para um golpe de Estado ali com militares e com outros envolvidos ali, outros integrantes do governo. Enfim, várias frentes que podem atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa delação do Mauro Cid é explosiva, bombástica, ainda não veio à tona na sua integralidade. E se passar esse projeto na Câmara e no Senado, é mais difícil passar no Senado, mas se passar nas duas casas, aí a gente tem aí o risco dessa delação ser anulada. É claro que a Justiça vai também se rebelar contra esse projeto, vai tentar fazer com que ele não seja aprovado. Os ministros do Supremo devem fazer ali algum tipo de embaixada sobre os deputados e senadores, mas quando questionado a esse respeito de por que desengavetou isso agora, né, uma vez que o projeto lá das blusinhas passou como ele queria, o acordo acabou sendo cumprido, o Arthur Lira tem dito a interlocutores que todos os líderes têm direito a pedir pauta e que ele tem de atender indistintamente todos os líderes. Então, ele está jogando essa conta para o líder do PV, quando a gente sabe, na verdade, que poucas coisas acontecem na Câmara sem que ele realmente queira, sem que ele seja a favor. Para outros interlocutores aliados, ele disse ser a favor desse projeto, em tese. E ele sempre lembra isso. Olha, é um projeto apresentado pelo PT, então não estou entendendo essa gritaria do governo, porque de tanta reclamação, se é um projeto de um ex-deputado do PT. Então, ele está disposto a levar adiante. Hoje não tem sessão da Câmara, então não vai ser votado hoje. Poderá ficar para a semana que vem, portanto, a tempo do governo fazer algum tipo de articulação e melhorar essa negociação. A gente viu uma tentativa no início da semana de melhorar essa articulação. Aí vai tudo sendo meio atropelado. O projeto das blusinhas, o governo foi meio vai da valsa ali. Deixou rolar, deixou correr solto, viu para onde o vento estava soprando e meio entrou junto. Então não dá para dizer que foi nem vitorioso e nem derrotado nessa matéria. Porém, agora tem duas matérias que são potenciais derrotas, aí sem dúvida. Esse caso das delações é uma delas. E esse caso aí das medidas compensatórias para manutenção da desoneração das folhas de pagamento é outra que, se ficar desse jeito, se ninguém entrar em campo, explicar e tentar o aval ali da bancada ruralista, das outras bancadas temáticas, dos partidos, é uma outra derrota contratada para o governo, Carol. Agora, Vera, essa daí das delações tem uma pitada de corporativismo, né? Porque hoje pode beneficiar o Bolsonaro e amanhã beneficiar outro parlamentar, que possa ser alvo aí de algum tipo de delação. E a proposta também do Adidamus, original, criminaliza a divulgação de conteúdos de depoimentos colhidos no âmbito de colaboração premiada, pendente ou não de homologação judicial. Então, se depender do corporativismo da casa, a chance de ser aprovada é grande, né? É grande, é bem grande, Carol. Vamos para o Repórter CBN, a gente volta já para o ponto de vista, porque hoje a Renata Agostini vai falar com a gente sobre essas medidas do Rio Grande do Sul que a gente viu no início do programa. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Olá, boa noite, seja bem-vinda. Renata Agostini já de volta a Brasília, hoje só por áudio com a gente, para falar sobre os vários auxílios anunciados até aqui ao Rio Grande do Sul e o que eles significam e o que pode estar por vir. Boa noite, Renata. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite aos ouvintes. Já estou de volta a Brasília e com um olho dessa vez lá no Rio Grande do Sul. Não que esse nosso olhar, né, meninas, ele ficará restrito ao que está acontecendo essa semana. A extensão da tragédia no Rio Grande do Sul já deixou claro que o governo federal vai seguir pelos próximos meses
se equilibrando não só nas contas, mas nos movimentos políticos. Veja que o governador gaúcho, Eduardo Leite, veio a Brasília ontem, fez ali uma pressão, encaminhou pedidos e Lula deu uma resposta muito rápida, ainda que já houvesse essa expectativa dessa viagem. Veja que o anúncio de hoje, assim, o mais significativo, que é essa ajuda para manutenção, essa tentativa de manter empregos no Rio Grande do Sul, era um dos principais pontos, se não o principal ponto do pleito encaminhado pelo Eduardo Leite ontem. No aspecto político, chamou a atenção que esse anúncio foi feito sem a presença do governador. E esse novo auxílio, né, o governo está acenando aí com o pagamento de um salário mínimo, de acordo com o compromisso das empresas de manter os empregos. Ele emula, em certa medida, ainda que seja mais limitado, o programa que foi adotado pelo governo Jair Bolsonaro durante a pandemia. Por que é mais limitado? Porque lá ele teve uma duração bem maior, a gente não sabe se eventualmente aqui a gente vai estar falando de algo que possa ser renovado, mas o fato é que ele já nasceu no governo Bolsonaro com uma ambição um pouco maior e ele tinha ali mais modulações, né? Então, dependendo se o empregador fizesse ali uma redução da jornada com redução do salário, o governo entrava com uma parcela. Aqui a gente está falando de uma sistemática um pouco mais simples, mas justamente por conta disso mais limitado. Dois aspectos que eu queria destacar antes de devolver para vocês, meninas. O primeiro tá ficando evidente que a caixa de ferramentas do governo federal, ela vai ter de ser usada com mais frequência e o governo vai ter que ser um pouquinho mais ambicioso. Porque ainda que o governo tenha batido bumbo ali, são 50, 60 bilhões em ajuda, nós sabemos que quando a gente vai espremendo ali, não é todo esse dinheiro. Você tem ali mecanismos só de antecipação do que os gaúchos já receberiam, ou, né, diferimento do pagamento de impostos. O resto são linhas de financiamento. Tudo isso é meritório, veja. Mas a gente está falando de um esforço orçamentário muito mais limitado. Agora, a entrada desse auxílio para tentar resolver essa questão da empregabilidade, ele me parece necessário, mas ele também tem uma exceção ainda limitada. A gente está falando aí de R$1 bilhão para garantir o emprego por 4 meses. O governo está aos poucos tentando medir até onde ele vai, mas o buraco é muito grande por lá. Pois é, Carol, ontem o Leite fez aquele giro, né, em Brasília. Renata, desculpa, aproveitando até o evento do Dia do Meio Ambiente. E ele chegou com algumas medidas embaixo do braço, né? Levou debaixo do braço uma minuta de uma MP para criar um programa de manutenção de emprego e renda, para justamente evitar demissões e evitar atrasos na folha de pagamento dos servidores e também ali atrasos nos salários na rede privada. Eu tenho a impressão que o governo federal não gostou dele chegar lá dizendo o que o Lula deveria fazer, né? Talvez esteja na origem desse curto-circuito que fez com que eles se desencontrassem e o Leite não conseguisse reuniões com os ministros lá em Brasília, não estivesse no palanque federal hoje, né? Sim, super. Ontem teve um aspecto torta de climão dessa empreitada do Eduardo Leite em Brasília, porque ficou ali, quando ele aparece, né, já ali pedindo uma audiência com Lula, houve essa análise do lado do time de Lula, do Palácio do Planalto, de que também não poderia ser uma coisa de pressionar o presidente a encontrar ele no momento que ele queria e dessa forma. Então houve um desconforto. Depois teve ali aquele movimento de chamar todos os governadores, né, como uma forma de também não virar as costas pro governador gaúcho que estava pedindo, mas assim, foi sim uma torta de climão. O que me parece é que apesar de no discurso, tanto Lula quanto Eduardo Leite dizerem que no momento da tragédia não é momento de briga política, está ficando cada vez mais evidente de que existe, sim, uma preocupação de quem vai ficar melhor na foto. E há um descontentamento crescente por parte desse entorno de Lula, de que Eduardo Leite só reclama nas redes sociais. Então, que ele não está com uma postura tão, digamos, colaborativa para achar essas soluções. Vocês vão lembrar da cara
de Eduardo Leite quando Lula anuncia ali da posse, né, o ministro extraordinário, né, que é o ministro Pimenta. Ele estava ali com uma cara de não muitos amigos, porque ainda que no discurso ele tente acomodar, não é ótimo, vai ser alguém para fazer essa ponte. Todo mundo sabe que existe ali um pano de fundo de também dar esse palanque, né, de também deixar o governo capitalizar esses esforços que estão sendo feitos em relação ao Rio Grande do Sul. Me parece, meninas, que a gente tem, como quase tudo na vida, mas nesse me parece que é um caso clássico, né? Tem uma coisa meio nem tanto o céu, nem tanto a terra. Por quê? É claro que o governador tem que pedir mesmo e reclamar que a ajuda é insuficiente. Parte do trabalho dele é esse. Então, quando o governo adota essa postura de, nossa, estamos dando tanto e ele está reclamando, me parece uma coisa um pouco desconectada da realidade, porque não acho que o governo está tendo uma postura de indiferença, muito pelo contrário, não acho que o governo não está se mexendo, mas parte do jogo é esse mesmo. Do outro lado, o governador gaúcho também, politicamente, sempre que pode, ele dá essas alfinetadas que mostram que a coisa não está azeitada. E ele não pode, ainda que ele me parece super pertinente que ele adote essa postura de cobrar e de pedir, de pleitear, ele não pode implodir pontes, porque depende a ajuda e a velocidade e o desembaraço das ações dependem também dessa atuação dele para uma crise que como a gente sempre pontua aqui, sem precedentes, é muito grave e vai demorar muito tempo para se ter um diagnóstico preciso de tudo que o Estado necessita. Do ponto de vista, aí tirando um pouco o olhar, né, desse jogo político, do ponto de vista das contas, eu acho que o governo ainda está ali sopesando o que ele pode fazer do ponto de vista fiscal, que seja célere, que também, né, não comprometa tanto assim o esforço imediato, com um cálculo de qual é o tamanho também do problema para o crescimento da economia nesse ano. As contas iniciais que estão sendo feitas, elas estão apontando ali para algo em torno de um efeito de 0,3 no PIB, sempre lembrando, gente, que a gente teria um efeito negativo no início, mas depois, né, se os esforços de reconstrução forem feitos da forma como eles têm de ser feitos, depois você tem também um efeito positivo do PIB mais à frente. Mas a questão é que essa é uma conta que todo mundo sabe que está operando ainda no chutômetro, porque vai precisar ver como é que as coisas vão caminhar. O Leite queria o perdão da dívida, né? Não conseguiu. E agora o governo está fazendo essa conta. Claro que na questão fiscal o importante é socorrer as pessoas, e, enfim, a gente não está discutindo isso nesse momento, né? Mas certamente vai ter um impacto para frente. Ele falava sobre, e uma das pautas que ele trouxe ontem, né? Não só essa questão de uma medida mais contundente para garantir os empregos, mas ele falava sobre a dívida do Estado e a dívida dos municípios, a recomposição do orçamento também dos municípios. Lula hoje endereçou parte dessa questão, porque ele anunciou o repasse para municípios que ainda não tinham sido beneficiados pela parcela extra do fundo, da distribuição do Fundo Nacional dos Municípios, se eu não me engano, mas é uma distribuição direta nos cofres dos municípios. Mas é uma parte, é um remendo. Esse debate sobre a dívida dos estados, ele é muito antigo, ele é muito persistente, porque, em geral, nem as soluções elas são feitas, né, da melhor forma, e nem os estados, eles, no fim, cumprem o que eles repactuaram. A verdade é essa. No caso do Rio Grande do Sul, o que se conseguiu de uma forma bem célere foi, durante esses 3 anos, vocês estão aí com o que no mercado se chama, né, de standstill. Você não está ali contabilizando juros, já dá um certo alívio. Mas é uma troca do chamado ali do fluxo pelo estoque, né? Lá daqui a 3 anos esse problema vai estar de novo batendo na porta. Não é uma solução mais estrutural. É um alívio, mas não resolve. Tá certo, é isso aí. Renata, muito obrigada pelas suas análises, pelas informações. Você volta na próxima terça com o ponto de vista. Até lá. Até lá, meninas. Um beijo. 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 E a gente já vai também de volta a Brasília, dessa vez mudando de assunto, saindo do Rio Grande do Sul, porque a Isis Tassianini traz informações diretamente da PF, do Supremo, sobre novos pedidos aí, inclusive do Ministério Público, em relação à Operação Lesa Pátria. Dessa vez referentes aí à extradição de acusados de terem envolvimento no 8 de janeiro, que estariam
na Argentina. Boa noite de novo, Isa. Pois é, Vera, a Polícia Federal prepara esses pedidos de extradição de foragidos que conseguiram sair do país e foram principalmente para a Argentina. São monitorados mais de 60 foragidos que escaparam da imigração brasileira para chegar especialmente aí no país vizinho. Esse pedido da PF de extradição vai ser feito ao Supremo Tribunal Federal e, se o relator, o ministro Alexandre de Moraes, conceder esse pedido, aí ele vai ser encaminhado para o Ministério da Justiça para depois os países poderem cumprir esses pedidos de extradição. Lembrando que hoje a PF prendeu 49 pessoas envolvidas nos ataques golpistas de 8 de janeiro. Ao todo, os investigadores cumpriram hoje 208 mandados, não só de prisão preventiva, como também de outras ações, como recolocação de tornozeleira eletrônica, que foram quebradas pelos investigados. Do total aí dos 208 mandados de prisão, 170 envolvem foragidos da Justiça. As prisões ocorreram em 18 estados e aqui no Distrito Federal, 159 pessoas continuam sendo procuradas. Esses investigados e condenados acabaram virando alvos por descumprirem medidas cautelares. Alguns, como a gente comentou, até fugiram para a Argentina numa tentativa aí de escapar das penas. Essas pessoas que estão fora do Brasil agora vão ser incluídas na lista da Interpol, e todos os outros foragidos que não necessariamente estão no exterior também vão ser incluídos no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Durante as prisões de hoje, a PF encontrou uma arma que acabou apreendida. Os envolvidos vão responder, e respondem até, melhor dizendo, por crimes como abolição violenta do Estado, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. E só para encerrar, lembrando que ao longo de 27 fases, a Lesa Pátria já fez centenas de prisões de vândalos, financiadores, autoridades e incitadores dos atos de 8 de janeiro, e até agora foram apreendidos cerca de 11 milhões e 600 mil reais em bens. Vera. Obrigada pelas suas informações, Isa. A gente vai fazer mais uma pausa no Viva Voz, vai para o intervalo e volta já já com mais informação direto de Brasília e o encerramento do nosso programa. Até já. Estamos de volta com o Ponto Final e o Viva Voz e vamos diretamente a Brasília, porque a Samantha Klein tem informações a respeito de um protocolo selado pelas principais plataformas, as principais empresas de tech e o Supremo Tribunal Federal no que concerne à desinformação. Boa noite, Samantha. Carol, eu acompanhei aqui no Supremo Tribunal Federal a assinatura desse protocolo envolvendo o Supremo, o Google, o YouTube, Meta, que é quem controla o Facebook, TikTok e o Quai, além da Microsoft, nessa adesão das plataformas ao chamado Programa de Combate à Desinformação do STF. O atual X, ou Twitter, não participa dessa tratativa. Vale lembrar que a rede social, que é de propriedade de Elon Musk, o bilionário que atacou o ministro Alexandre de Moraes faz alguns meses, não se manifestou então, não manifestou interesse nessa iniciativa de educação nas redes sociais. O acordo prevê o desenvolvimento de ações conjuntas para reduzir os efeitos da desinformação nas redes. Esse programa, Vera, ele existe desde 2021 no Supremo, mas somente agora tem a adesão direta das plataformas. O que acontecia antes? A iniciativa resultava em pedidos do Supremo às empresas para que colocassem em prática ações para coibir as fake news. E aqui o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse que não é possível avançar no combate à desinformação sem essa parceria com as redes. A representante do YouTube no Brasil, Alana Rizzo, disse que a plataforma de vídeos
já usa mecanismos para a derrubada de vídeos com conteúdos falsos ou que tenham desinformação. Segundo essa gestora, mais de 20 milhões de vídeos foram removidos em 2023 por violarem as regras do YouTube. Os representantes do TikTok e do Quai, redes que vêm ganhando cada vez mais usuários em razão desses vídeos curtinhos e compartilhados em vários canais, como Telegram e também WhatsApp, falaram em cooperação para coibir a desinformação. Mas vale lembrar que essas redes têm sido bem conhecidas por abrigar conteúdos falsos. Tanto é que no mês passado, a Advocacia Geral da União chegou a solicitar que essas redes, tanto o TikTok quanto o Quai, quanto o Twitter, removessem publicações que afirmavam falsamente que o governo federal estaria reembalando doações privadas destinadas às vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul, com logotipo do governo federal. Vera. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. Pois é, Carol, tá complexa essa situação, mas pelo menos tem aí uma tentativa de luz no fim do túnel. É uma tentativa diferente daquela que foi feita no TSE, portanto, agora uma coisa mais conversada e não imposta e nem votada. Quem sabe vem daí alguma luz e alguma melhora nesse ambiente que a gente viu nas últimas eleições. Teve muita desinformação e que agora nessa o céu era o limite do que podia acontecer com inteligência artificial e outros expedientes como o deepfake e tudo isso correndo solto por aí. Agora, Vera, vamos ver como é que vai ser essa eleição no antigo Twitter, agora X, né? Porque nessa nova gestão Elon Musk aí, enfim, mandou embora todos os checadores de informações, liberou geral, reabilitou o Trump, e não está nessa lista aí de quem assinou o acordo para combater a desinformação, né? Acho que esse pleito aí promete, viu? Não sei se o municipal, mas certamente as eleições nacionais em 26, não só no Brasil, no mundo todo, né? As americanas também. O Musk não tem demonstrado nenhuma disposição, nem aqui nem nos Estados Unidos, de moderar o debate, nem de fazer uma mediação buscando aí a checagem mínima de fatos e arcar com alguma responsabilização por desinformação na sua plataforma. Pelo contrário, há alguns meses fez aquele escarcéu ali, acusando o Supremo Tribunal Federal de promover ali censura, de tentar cercear o debate na plataforma, etc. Então, não devemos contar com o X. Eu já não conto, já saí dessa plataforma. Então, a gente pode esperar de tudo por ali. Já que a gente tem uns minutos ainda antes do fim do quadro e a gente está falando de eleição municipal, acho que essa semana foi importante porque marcou um ingresso mais efetivo do Lula na articulação da campanha eleitoral. Falei disso mais cedo com o Sardenberg e a Cássia. E eu acho que foi um fator importante dessa semana, porque ele entrou primeiro para acalmar uma crise no PT de São Paulo, que estava ameaçando debandar da campanha do Guilherme Boulos, não fazer o devido esforço por ele e principalmente não bancar a sua parte no rachuncho das contas ali, porque uma vez que é uma aliança em que você indica o vice, está pressuposto que você também vai contribuir com o fundo partidário, até porque o fundo partidário do PT é infinitamente maior que o do PSOL, que é muito pequeno e não é suficiente para uma campanha majoritária. Então, ele entrou apagando esse incêndio, depois entrou no Rio de Janeiro, porque foi exonerado do Ministério de Relações Institucionais o ex-deputado estadual, ex-candidato ao Senado, André Ceciliano, para ficar ali na prateleira como uma opção para o Eduardo Paes como candidato a vice. Não que o Eduardo Paes esteja disposto a ir lá e pegar essa opção, né? Ele quer ter um candidato próprio, do próprio partido dele, do PSD, na sua chapa. E, por fim, o Lula participou de uma articulação também em Belo Horizonte, onde tem um aliado dele na prefeitura, que é o prefeito Fuad Noman, que é do mesmo partido do Eduardo Paes e do Gilberto Kassab, o PSD, portanto, é um aliado. Mas lá a estratégia é um pouco diferente dessa que o PT adotou no Rio. O PT deverá ter candidato próprio em BH. E isso mais ou menos em comum acordo com o prefeito. Qual foi o acordo? Para retirar a candidatura da deputada federal Duda Salabert, do PSOL. E aí ela apoiaria
o PT teria só um candidato da esquerda, o Fuad pelo centro, e mais candidatos bolsonaristas pela direita. Então, fracionar um pouco o voto bolsonarista, na expectativa de que o prefeito vá ao segundo turno contra um bolsonarista, e aí sim contaria com o apoio do PT e do PSOL à sua reeleição. Com isso, ele não ficaria muito carimbado como petista e como lulista no primeiro turno, até porque as pesquisas mostram que isso não é muito interessante, mas teria esse apoio no segundo turno para fazer frente a um candidato bolsonarista na cidade. Ele enfrenta dificuldades ali também, porque o antecessor dele na cadeira, seu aliado, né, aquele em cuja chapa ele foi eleito, que é o ex-prefeito Alexandre Calil, está meio ameaçando não apoiá-lo e apoiar o PT. Então tem uma crisezinha ali em Belo Horizonte, mas o Lula também entrou, portanto, entrando nas 3 principais cidades, principais capitais do país, para tentar organizar o jogo da esquerda, Carol. Ficamos por aqui, Vera. Ficamos por aqui. Um ótimo fim de ponto final para você. E amanhã a gente faz um resumão dessa semana bastante confusa e cheia de assuntos em variadas pontas. Até lá. Beijo, Vera. Até amanhã.